Abordado é a calorimetria. Eu gostaria de fazer uma revisão com vocês, pois esse conteúdo nós abordamos na aula passada, onde nós vimos o calor sensível e calor latente. O calor sensível, o corpo muda de temperatura, calor necessário para aumentar a temperatura sem mudança de fase. Nós temos um exemplo aqui, uma barra metálica sendo aquecida por uma fonte de calor. Então, por mais que a temperatura dessa barra seja aumentada, o estado físico não vai mudar, vai continuar no estado sólido. Então, temos essa fórmula aqui para poder resolver. Q igual a M vezes CE vezes ΔT. Q é a quantidade de calor cedido ou recebida, dada em caloria. M é a massa, dada em grama. CE é calor específico, unidade medida, cal por grama vezes graus Celsius. E ΔT é a variação da temperatura, dada em graus Celsius. O calor latente, o corpo muda de fase, calor necessário para promover a mudança de fase. Nós temos aqui um cubo de gelo, no estado sólido, a temperatura de 0 graus Celsius. Se nós aumentarmos a temperatura, vai passar para o estado líquido. Mas é importante lembrar que em toda mudança de fase, a temperatura ela permanece constante. A fórmula utilizada é Q igual a M vezes L. Q é a quantidade de calor necessária para ganhar ou perder, para mudar de fase, dada em cal. M é a massa, dada em gramas. E L é o calor latente de mudança de fase, dado em cal por grama. Então, para fixarmos o conteúdo, temos um exemplo aqui seguinte. Um bloco de gelo de massa 600 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que se deve fornecer a essa massa para que ela se transforme totalmente em água, dado que o calor latente para a mudança de fase é 80 cal por grama. Primeiro passo, retirar as informações do exercício, os dados. Então, a massa vale 600 gramas, a temperatura 0 graus Celsius, Q, que é a quantidade de calor nós estamos procurando, e L, que é o calor latente para mudança de fase, vale 80 calorias por grama. Depois, nós iremos, então, calcular a quantidade de calor, Q. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente para mudança de fase. Então, a quantidade de calor vai ser 600, que é a massa, vezes 80, que é o calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser 600 vezes 80, 48.000 cal, 48.000 calorias. Ou, a quantidade de calor é 48 quilocal. Para nós encontrarmos a quantidade de calor em quilocal, é só dividirmos aqui o resultado que nós encontramos em caloria por 1.000. Então, 48.000 dividido por 1.000 é igual a 48 quilocal. O exemplo 2 diz assim: o calor específico de uma determinada substância é igual a 0,50 cal por grama vezes graus Celsius. Para que a temperatura de uma amostra de 10 gramas dessa substância varie de 10 graus Celsius, é preciso que a amostra absorva no mínimo. Primeiro passo, retirar as informações do exercício. A massa vale 10 gramas, o calor específico 0,50 cal por grama vezes graus Celsius, temperatura 10 graus Celsius. Depois que nós retiramos as informações, a gente então precisa calcular a quantidade de calor. Então, nós vamos usar essa fórmula aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Então, quantidade de calor é igual a massa vale 10 vezes o calor específico 0,50 vezes a temperatura 10. Então, 10 vezes 0,50 vezes 10 é a mesma coisa que 50 cal. E o assunto que eu quero abordar com vocês na nossa aula de hoje é o princípio da igualdade das trocas de calor.
Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados próximos um do outro ou em contato, eles trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Se o sistema for termicamente isolado, teremos. Então, um exemplo aqui, esse recipiente é termicamente isolado. Então, nós temos o corpo A e o corpo B. A quantidade ali, a temperatura, meninos, do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Então, consequentemente, se a quantidade de calor for menor que zero, cede calor. Se a quantidade de calor for maior que zero, recebe calor. Então, nós precisamos entender o seguinte: a quantidade de calor cedida por A é igual à quantidade de calor cedida por B. Ou seja, a quantidade do calor dos dois corpos vai ser igual. Então, a quantidade de calor de A mais a quantidade de calor de B é igual a zero. Então, nós vamos ver agora o que é um calorímetro. Os recipientes utilizados para estudar a troca de calor entre dois ou mais corpos são denominados calorímetros. Os calorímetros, eles não vão permitir trocas de calor com o meio externo, pois eles são recipientes termicamente isolados. Então, como é a estrutura de um calorímetro? Nós temos, então, o termômetro, um tampão, o agitador, o recipiente externo, o recipiente interno e os isolantes, que vão, então, impedir essas trocas de calor com o ambiente. Para entendermos melhor o princípio da igualdade das trocas de calor, temos um exemplo aqui. Uma xícara de massa de 50 gramas está a 34 graus Celsius. Colocam-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é 90 graus Celsius. Admitindo que só haja troca de calor entre a xícara e a água, determine o calor específico do material que constitui a. Dado que o calor específico da água é 1 cal por grama vezes graus Celsius. Primeiro passo, meninos, retirar as informações do exercício para facilitar a compreensão. Então, vamos analisar primeiro da xícara. A massa 50 gramas, a temperatura inicial 34 graus Celsius, temperatura final 94 graus Celsius, o calor específico nós estamos procurando. Depois da água, a massa 250 gramas, a temperatura inicial 100 graus Celsius, a temperatura final 90 graus Celsius e o calor específico da água é 1 cal por grama vezes graus Celsius. Segundo passo é nós calcularmos a variação da temperatura, tanto da xícara quanto da água. Então, primeiro da xícara. Então, a variação da temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final da xícara vale 94. A temperatura inicial, 34. Então, 94 menos 34, 60 graus Celsius é a temperatura da xícara. Agora, da água. Então, variação da temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final ali da água vale 94. A temperatura inicial vale 100. Então, 94 menos 100 é menos 6 graus Celsius, a temperatura da água. Terceiro passo, calcular o calor específico. Analisando, meninos, essa fórmula aqui, ó. Então, calor da xícara, quantidade de calor da xícara, mais a quantidade de calor da água é igual a zero. Então, a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, mais a massa vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura, que é igual a zero. Então, analisando primeiro da xícara. A massa vale 50, o calor específico nós estamos procurando e a temperatura vale 60, mais a massa da água vale 250, o calor específico vale 1 e a temperatura menos 6 graus Celsius, que é igual a zero. Então, aqui, ó, fiz a multiplicação. 50 vezes CE vezes 60. Então, 50 vezes 60, 3.000.
3.000 vezes o calor específico. Aqui nós já fizemos o jogo de sinal, menos 1.500, que é igual a zero. Então, 3.000, né? Se é igual a 1.500, então o calor específico vai ser 1.500 dividido por 3.000. Então, aqui eu preciso fazer a divisão, então o calor específico vai ser 0,5 cal por grama vezes graus Celsius. É dessa maneira que a gente vai calcular. Então, eu desejo bons estudos para vocês. Se qualquer dúvida, eu estou à disposição.